Estamos aqui, prontinhas. Pronto, chegando. Que os compromissos têm que ser cumpridos. Estou aqui. Olá, boa tarde. Ou bom dia, que aí eu sei que é bom dia, né? Eu aqui para mim já é minha boa tarde. Já estou começando, prontinha para começar o meu início de noite daqui a pouco. Sejam bem-vindos no perfil. E o nosso Cantares continua excepcional também no capítulo 7. Oi, marido, bem-vindo à live. Welcome to life me. Yo, etepo. Aitepo, translate to dói. Oko? Ai. Meu marido agora virou um dos meus fãs de assistir minha live. I see you, Dai. Rodé. Do Canfut 7, sim. Bareci. Bom lá, gente, boa tarde aí, vocês que estão no Brasil, meu país querido, maravilhoso. As pessoas que eu já mandei aí, olha, eu falei que começaria essa live para vocês, seria um pouco mais cedo, né? Seria a parte da manhã aí, à tarde eu teria compromissos, né? E aqui estou, para cumprir com o nosso combinado. Falei que entre 10 e meia seria a nossa live, então vamos fazer o que precisa ser feito. Ai, tá aqui. Então, capítulo 7 de Cantares. Quem não conhece, Cantares é um dos livros também feito por Salomão, né? O nosso grande rei Salomão. Ele falou em Cantares, ele fez poemas. Tem gente que contesta achando que não foi ele que escreveu o livro. Mas tudo leva a crer que foi sim. Eu prefiro crer que foi ele. E se não foi, seja alguma pessoa, algum profeta que estava junto com ele na época, vivenciou e viu tudo que ele passou, né? Mas esses sentimentos que falam aqui, é impossível ter sido escrito por terceiro. Com certeza foi por ele, pela toda a contextura, né, que tem os textos, a forma com que ele se dirige à amada dele. O capítulo de ontem foi uau e o de hoje é uau ao quadrado. E amanhã, quando acaba o livro de Cantares, né, no capítulo 8, então eu tenho certeza que será muito mais assim emocionante, porque eu já sei um pouco, claro, né, mas a gente vai repetir, porque cada vez que a gente relê, para mim é assim que funciona. Me traz vários insights, me mostra tanta coisa que às vezes eu posso não ter visto antes. E é assim que a gente estuda, é assim que a gente vai avançando, fazendo a vontade daquele que nos fez, que ele quer que nós tenhamos o quê? Intimidade com ele, relacionamento com a palavra. E eu busco, eu não sou perfeita não, hein? Não sou perfeita, eu sou aquela que só procuro fazer os caminhos serem mais suaves do que o que eu tive antes, a partir do momento que eu conheci quais eram as promessas dele pra gente. O Criador tem as promessas dele para nós, então por que não usufruímos disso? Então aqui no livro de Cantares, vamos lá, no capítulo 7. E hoje, interessantemente, eu também ouvi, eu fui procurar ler pela King James, né, renovada. Tá muito bacana também pela King James, mas eu não tenho ela aqui comigo em mãos, né? Eu li realmente no online. Nossa, é fantástico. Quem tem ou quiser buscar pela King James a tradução ou a NVI, é bem bacana também. Você pode estar fazendo isso. Como eu tenho que usar meus dois aparelhos que estão ali ligados, um aqui e outro ali, eu não posso estar olhando por ali. Vou tentar ver aqui se dá para mim ver alguma coisa, mas eu não gosto muito de ficar mudando a direção, não. Então, o que importa é a palavra. Vamos em frente, né? Vamos em frente, porque a palavra tem muito no dia de hoje e a gente assim vai contextualizar a mensagem que foi deixada pra gente nessa tarde, há muitos anos atrás, mas continua se fazendo bem presente nos dias de hoje. Vamos lá. Capítulo 7. Quão formosos são teus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. Os contornos de tuas coxas são como joias, obras das mãos de um excelente artista. Olha só que elogio bom. Teu umbigo como uma taça redonda, na qual não falta bebida. Teu ventre como um monte de trigo, cercado de lírios.
teus 2 seios como crias gêmeas de uma gazela, teu pescoço como torre de marfim, teus olhos como piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim, teu nariz como a torre do Líbano que olha para o Damasco, tua cabeça em cima de ti como o Carmelo, e o cabelo de tua cabeça como a púrpura. Um rei nessas tranças está preso, que formosas é. E quão suave o amor deleitoso, o amor gostoso, né? Tua estatura é semelhante à da palmeira, os teus seios aos cachos. Eu disse, subirei a palmeira, recolherei seus frutos, que os teus sejam como cachos de uva, e o perfume de teu halanto como maçãs, teu paladar como um bom vinho, que escoa para o seu amado suavemente. Suavemente, e faz falar os lábios dos adormecidos. Eu sou de meu amado, e comigo está seu contentamento. Venha, ó amado meu, venha, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos a noite nas aldeias. Levantamo-nos de manhã às vinhas e vejamos se brotam as vides e se estão abertas. Se floresceram as romãs, ali te darei meus amores. As mandragas exalam sua fragrância e as nossas portas há de toda sorte de doces frutas, novos e velhos, que para ti, ó amado, eu me guardei. Nossa, que declaração! Oi, Hanna! Bem-vinda, Hanna! Minha carioca amada, você está aqui para Portugal ainda? Bem-vinda! É a sua amiga antiga, fazendo aqui live. Niceia, muito bem-vinda. Mariana, quem mais está por aqui? Knut eu já vi, que é meu marido, que está na minha live também. Bem-vindo todos vocês. Bem-vindas mesmo. Pois é, Cantares de Salomão. Já que fizemos a jornada a semana inteira, estamos aqui agora, né? No capítulo 7, já chegando no finalzinho. E como o contexto de Cantares, ele é todo em versos e prova, muita coisa de amor. E aqui em Cantares 7 não deixou de ser diferente. Pelo contrário, aqui eles já estão muito bem, eles já estão alinhados, como eu falei no dia de ontem. Eles já estão juntinhos, eles já estão próximos, eles já se entenderam, ela já entendeu quem ela é, para que ela veio, qual é o papel dela dentro da vida dele, na vida do casal, como que vai ser o comportamento dela. Aqui, né, como ele chamou ela ontem, no capítulo de ontem, Sulamita, ó Sulamita minha, que seria o nome dela na versão feminina, né, como dizem os estudos. Mas Sulamita, ela já tinha entendido, ela estava já totalmente entregue ao rei. Isso no contexto todo sensual que você ouviu aqui agora, eu lendo Cantares 7, né? Você vê que realmente não tem como fugir, que é um livro falando do sexo do casal, do amor do casal, como é que se fala? Daquela aproximação que tem que ter, que tem que existir, que precisa existir através dos elogios. Olha como aumenta os elogios, vão aumentando. A cada capítulo tem muito mais elogio. Mas também agora a gente tem que, não podemos deixar para lá o quê? É a parte espiritual de tudo isso. Já vimos que Deus fez realmente o sexo para ser feito, para ser executado por todos nós. Ele fez isso para dentro do casamento nós tenhamos sim o desfruto de tudo isso. A palavra está bem clara. Quando você vai em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 24, quando fala: deixaria teu pai e sua mãe e vós se unirão em uma só carne. Ali, o contexto é esse. Deu para entender? É a mesma coisa. Digno, né, de honra. Lá em Hebreus também, no capítulo 13, do versículo 4, ele tem também ele fala uma pontuação em relação a isso. Digno é honra. Quer ver? Eu até ler para vocês, para que não fique
palavras jogadas ao vento? Hebreus. Então você vê que toda a palavra do nosso amado Pai, ela não é solta, ela não é vazia, ela tem contextualização, ela tem todo um significado realmente. É um livro de amor? Cantares é um poeta, é um verso, é uma prosa, é um teatro, não importa. Mas ele foi deixado numa mensagem tão gostosa, tão suave, para que a gente aprenda a colocar isso em prática na vida da gente. Isso na parte humana, porque ele é um humano. Então, na parte humana, e como também nos leva a mensagem para a gente enxergar o lado espiritual da coisa. Por isso, que lá em Gênesis já toca nesse assunto dessa forma. Então, você pode ver a relação que tem do capítulo 7 também no capítulo 2 de Gênesis, lá no versículo 24, quando os dois se unem a uma só carne. Aqui em Hebreus, no 13, no capítulo 13, versículo 4, também tem aqui, que seja o casamento honrado entre todos, o leito sem mácula, porque aos fornicadores e adúlteros Deus os julgará. Seja a vossa maneira de viver sem avareza, contentes com o que tendes e agora, porque ele disse, de modo algum desampararei ou te deixarei. Então, presta atenção. Por que aqui fala que o casamento tem que ser honrado, tem que ser um leito sem mácula? Você tem o casamento, é uma bênção. Ele quer que o casamento realmente seja uma coisa sincera, séria, de ambas as partes, para que não se perca no meio dos caminhos. Mesmo que houve algum caso, se teve alguém que passou por isso, que já teve isso e continuou o casamento, mas saiba que Deus perdoa, ele perdoa, mas tem que haver a remissão para que o erro não volte a acontecer. Então olha como o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele sempre está pronto, ele sempre tem uma palavra para nos dar, para não deixar. Mas não é para fazer disso uma desculpa para fazer o que está acontecendo aqui. Que seu leito sem mácula seja sem mácula e não fornicadores e adultos, porque Deus vai te julgar. Ele vai julgar. Nós não podemos julgar umas às outras, uns aos outros, mas ele julgará. Então nós temos que ter esse cuidado para que não caiamos nessa cilada, né? Esposa que trai esposo, ou marido que trai esposa, vice-versa. Não é uma coisa lógica. Há o perdão? Há o perdão, claro. Mas a gente não pode nos deixar, Deus perdoa tudo, e por isso vamos testar, ver qual é que é, né? Ver se dá bom. Não vai dar bom. Porque todo pecado, ele não vai trazer vamos dizer, você não vai pagar o preço naquela hora, porque naquela hora é só prazer, né? Vai ser só coisa boa. Mas lá na frente, quando você tropeçar em alguma coisa, quando alguma coisa acontecer, você não consegue lembrar, né? Mas ele lembra, não é que ele tá se vingando, não. Você tá colhendo fruto daquilo que você plantou. Sacou? É bem por aí. Então, e de uma forma direta ou indireta, isso pode acontecer em vários lares, em vários casamentos. Hoje nós temos essa facilidade que é a internet. Mas mesmo que não seja na vida real, no caso real, no ato físico, né, presencial, uma pessoa com a outra no adultério ali, ela também pode acontecer pelo esse meio aqui, a internet, porque a internet hoje ela é excelente para muita coisa, mas também, se não tem uma sabedoria de como lidar, como tratar, dependendo da pessoa, ela pode se deixar encaminhar, se enredar aí, por caminhos pornográficos que tem na internet aos montões. Então, toma cuidado. Isso também é uma forma de adultério. Eu não tô traindo minha esposa, eu não tô traindo meu esposo, mas você tá lendo, tá vendo, você tá assistindo coisas que te levam a não agradar também ao que o Criador nos permite. E ele fala pra gente, a gente pode tudo dentro de um casamento, entre os dois ali. A vida dos dois é para serem realmente contemplados, os dois se elogiarem. Olha quantos elogios teve aqui de um pro outro. É muito bom você ouvir, você ler isso, né? Quando eles se comunicam um com o outro. Você pode reler o capítulo 7, o 6, você vai ver quanto elogio. Como eu falei ontem, temos que elogiar o nosso parceiro, temos que falar para eles o quanto eles são bons, mesmo que ainda não seja, mas lembra também, a palavra de Deus fala, você profetiza, fala, você é bom, mesmo que lá dentro, assim na sua mente, você sabe que falta algumas coisas para ser mudada, mas você começa a profetizar e, é claro, pedir mudança. Qual a melhor forma? Com a intimidade com o Pai, intimidade com Deus. Você busca o Pai em oração,
Fala, meu Deus, me ajuda, eu preciso transformar alguma coisa, meu lar tá alguma coisa que não tá muito bom, não tá certo isso, eu vejo certas coisas no meu esposo que não tá muito de acordo com aquilo que eu gostaria para nossa relação. É aí que entra o lado espiritual da coisa, quando a gente tem que trazer, sim, então podemos, oba, sexo é bom, que delícia, com a pessoa certa, no momento certo e na hora certa, com a vida certa. Não é com qualquer pessoa, né? Porque eu também lembro da parte do alguns anos atrás, eu não sei se ainda hoje ainda falam, vamos ficar, tô ficando. Esse ficando, você tá se adulterando, você tá se destruindo, você tá se totalmente deixando o melhor. Foi o que aconteceu aqui, quando ela fala, guardei meu amado, venha meu amado, saiamos ao campo, passamos a noite na aldeia, né? Venha, meu amor, Romã, e ali te darei os meus amores. Ela se guardou para ele, mesmo depois que se você lembra, quem viu as lives todas ou se recorda, mas eu vou dar um spoiler, ela foi muito abusada quando ela trabalhava nos campos, tá? Ela foi muito abusada, ela tinha problemas de identidade, por isso que ela tinha os problemas de identidade, que ela foi trabalhar nas vinhas do irmão, lembra disso? Que ela ficava queimada no sol, Mas você vai lá no capítulo 1, 2, ou quem quiser, faz aí a Roflix, Cantares Flix, que é muito bom, o estudo é assim, está me renovando demais. Trazendo mais para o espiritual, eu vou ler para vocês como que Deus falaria pra gente se você tirar a parte sexual de Cantares. O noivo, ele enaltece a noiva. O texto fala de uma igreja que já está se movendo. Então ele se move de maneira formosa, né? Ela se move de maneira formosa porque seus pés estão calçados na sandália do evangelho, da paz. E ele aqui está falando para alguém que tomou uma decisão por ele. Quando ela também, a Sulamita, né, que já sabemos que ela é a Sulamita, ela tomou a decisão de ficar com ele, de seguir os caminhos do marido. Lembra que no capítulo 5 ela não estava na mesma estação? E aqui ele está falando de alguém que tomou uma decisão por ele. O capítulo 6 terminou com uma mulher que decidiu pertencer ao rei de Deus. E agora ela pode compartilhar como princesa da paz, a paz com os outros, porque quando temos paz com Deus, conseguiremos ter paz com outras pessoas. Jesus nos ensinou que seus discípulos desejaram paz ao entrar numa casa. E se ali tiver um filho que receba essa paz, ali todo mundo ficará bem. O contrário não vai acontecer. Ele receberia a saudação, repousaria, mas o contrário voltaria para ele, como está em Lucas. A gente encontra isso em Lucas 10:5. A noiva já é calçada no evangelho da paz como uma princesa. Os pacificadores são chamados filhos. Agora ela se move. Os quadris já estão firmes, como os quadris de um guerreiro. Só há um meio de alguém se movimentar a pé, fazendo os meneios do quadril. Olha só as comparações, as conjecturas que você pode estar usando para entender o contexto do lado espiritual. Mas quando alguém é coxo, ele meneia, ele sai defeituoso, né? Caminhando, mancando, porque ele é coxo. Quando ele diz que os meneios do seu quadril são como um colar nas mãos de um artista, significa que ele é perfeito. Então, que tem músculos fortes, que é saudável, é capacitada para se mover, para andar, levantar, levando a verdade. Isso é o mover da igreja, levando a verdade, evangelizando as pessoas. É o que eu procuro também fazer dentro do meu perfil Amor Pleno do Alto. É o que eu procuro fazer. O trigo é símbolo de fecundidade, o lírio de castidade. O ventre, né? Quando falou meu ventre está cheio, né? Tem aqui um dos versículos, versículo 7, que lá no Oriente Médio, os lugares que tinham muitas emoções manifestavam fortemente eles usavam esse símbolo do trigo. Então a noiva tem que fazer o quê? Compartilhar o pão com o faminto, que a noiva somos quem? Somos nós, a igreja. Este é o verdadeiro jejum, quando a gente compartilha o que nós temos de Deus dentro de nós para outras pessoas. É o verdadeiro jejum, como Isaías já disse isso lá no capítulo 58. Isaías fala muito o jejum perfeito para Deus. Temos que nos importar sim com as necessidades das outras pessoas. Jesus, ele está dizendo que a noiva está pronta para o trabalho missionário, o trabalho de atender as pessoas, os necessitados, levar a palavra, ajudar com conforto, um alimento se a pessoa precisar, a gente pode dar. Você tem, compartilha, divide com alguém que precisa. Às vezes você tem um pouco mais, a pessoa só precisa de meio quilo, dá esse 1 quilo para ela, meio quilo, sabe entender?
às vezes não é só falar da palavra, mas se a pessoa precisar do alimento, a gente tem que dar o alimento, que é o que ela está precisando. No momento que a pessoa precisa de alimento, só a palavra não vai adiantar. Então, isso também eu aprendi bastante quando eu andava pelas ruas evangelizando, eu andava pelas casas, eu ia para as favelas, eu subia morro. Eu já fiz muita loucura, gente. Eu ia em lugares assim, mas só Deus, quando você está no Espírito, Ele te leva. E quantos lugares que eu entrei, que eu fui, e ali aquela pessoa, nossa, estava precisando de uma palavra. E o alimento a gente sempre tinha, né? Eu tinha um grupo de mulheres que a gente fazia esse trabalho junto. E a gente sempre tinha, bom, ó, ela tá sem isso. Vai você ali, corre lá, compra e traz aqui. É isso que o nosso Pai quer da gente. É essa ajuda que Ele quer pra gente espalhar o evangelho dele. E dentro de Cantares todo, esse amor todo, quando ela entendeu tudo isso, essa força que ela tinha, ela entendeu que ela era uma verdadeira pessoa que estaria para ser usada pelo Pai, por Deus. E com tudo isso, ainda Ele acrescentou na vida dela o amor de um homem pronto a protegê-la, pronto para estar ali ao lado dela, sabe? Que estava pronto para poder dar para ela o que faltasse. Isso é muito forte. É muito forte. Tem pessoas que só vê o livro de Cantares e tem vergonha de ler ou de falar sobre, porque pensa que é só realmente sobre sexualidade. E não é. Ele tem todo um contexto também diante do reino. O reino de Deus está voltando. Jesus Cristo está às portas. Então não é para amedrontar ninguém, pelo contrário, isso, o reino de Deus está voltando, eu vou morrer, todo mundo vai morrer um dia, mas não é isso. O que nós temos que pensar, quando você fala o reino de Deus está voltando, é que nós temos que sim, desfrutar do melhor dessa terra, como ele já disse, e o desfruto ele vem no caminho, até mesmo quando você leva uma palavra de fé, de força para o irmão, para o amigo, para o familiar, mesmo que a família são os últimos a querer ouvir, mas você fala, a sua parte você fez. O resto, deixa com Deus. Senhor, já falei, já fiz, continuo falando, continuo. Agora é contigo, meu Pai. O que o Senhor tem que fazer, faz. Lá vem eu. Vou contar. É assim que quando... lembrei agora, isso é o quê? É o fruir da pomba, do espírito, né? Como foi que eu consegui chamar um familiar próximo de mim? Familiar não, é a família que eu fiz. O meu filho foi um que me deu muito problema. Deu. Ali eu fiz as orações que precisava, tudo que tinha que ter feito. Fui uma mãe general. E você já sabe o que eu falei, eu fui mãe, fui pai. Fui pai, fui mãe, porque eu fui mãe sola em toda a criação deles. Infelizmente, eles passaram por isso, eu tive que me desdobrar. Felizmente, no momento certo, na época certa, mesmo nas dores, eu conheci a palavra. E com a palavra, através de entender, eu consegui também a lidar com isso tudo e trazer meu filho para perto de mim. E ele também. Falei, Senhor, se tiver que quebrar, o Senhor quebra. Não tenha medo de entregar um familiar, um esposo, um filho, seja quem for, que você tem o desejo de ajudar e você se sente impotente. Porque não é de nós, não é nós que vamos conseguir fazer isso, é o próprio Pai. E eu fiz isso, eu fiz essa oração falando desse jeito. Senhor, se for preciso, o Senhor quebra, deixa ele se quebrar todo, sabe, em pedacinhos. Porque eu sei que o Senhor também monta o vaso como um vaso de um oleiro. O Senhor vai depois juntar cada caquinho que vai ficar e ele vai se transformar. Porque se for para ficar assim, eu não quero ele desse jeito. Eu prefiro não tê-lo. Gente, é difícil, né? Meu coração gritava, claro. Mas a minha oração, não tem uma oração que você está diante de Deus, que você dobrou os seus joelhos, que você tem intimidade com Ele, que não seja ouvida. Não seja ouvida. Ah, como foi ouvida. Um dia, um final de tarde, eu estava em casa. De repente, meu telefone liga, toca. Ele, mãe. Eu, o que foi, meu amor? Ele me dava muitos problemas, mas eu sempre aprendi, tem que ter paciência. Fala, meu amor, o que foi? Ai, eu preciso falar com a senhora, Fala, não, eu tô indo pra casa. Porque estão tentando me matar. Ah, estão tentando te matar? Mamãe tá em casa. É só vir. Desde aquele dia,
desde aquele dia, ele nunca mais saiu da presença do Senhor. Ali, ele começou a querer buscar o que eu estava buscando, a saber que eu estava conhecer quem eu estava conhecendo, quem eu já estava tendo intimidade, a entender o que eu estava fazendo, porque eu deixava assim, fica, não quer vir comigo, não quer me acompanhar, não quer fazer, é livre-arbítrio, a gente não pode obrigar, tem que deixar cada um aceitar o seu momento e pedir a Deus que seja em tempo, né? Em tempo, para que essa pessoa possa ter tempo de desfrutar do que Deus tem para oferecer para ela. Porque é difícil ser mãe, é difícil ser pai. Eu entendo os homens também, não é fácil. Se você não tem estrutura emocional, e eu dou graças a Deus que eu consegui, essa estrutura emocional foi quando eu conheci o amor dele por mim. Por isso que eu falo, eu sou muito amada pelo meu pai, muito, muito, porque eu tenho muitíssimos testemunhos em relação a isso. Meus, fora de outras pessoas que eu sou bem próxima e que eu participava, porque eu estava ali já em momento que eu estava ajudando vários, eu vi quantos milagres foram feitos na vida das pessoas, quantas transformações foram, sabe, manifestadas depois que elas aceitaram. Foi dificuldades? Teve dificuldade, mas é possível. Tudo é possível no que crê. Então, para que eu não prenda vocês no sábado de vocês aí, que vocês possam realmente continuar fazendo um dia memorável. É quando eu dou essas pitadas, veio aqui, eu não tinha programado nada disso, falar do meu filho aqui, é assim, gente, a gente quando tá falando, a gente tá no espírito, a palavra vem, ela vem, então eu não posso, porque muita gente tá morrendo porque você não abre a boca. Porque uma dor que você teve pode curar outra pessoa, pode ajudar outra pessoa. Então, eu já aprendi isso há um bom tempo, e é verdade. Quando eu vim pra cá, por eu não estar no meu lugar de conforto, eu fiquei parada por um tempo. Falei, poxa, eu tô agora aqui longe desse país que não é o meu país, não é a forma que as pessoas veem as coisas, não é do mesmo jeito. Eles têm outra cultura, eu tô falando, mas eu nunca deixei de continuar consumindo, alimentando. Eu tava assim, aí eu estava assim como? Até que eu conheci o grupo, esse grupo maravilhoso que a gente pertence, é o grupo SDM, enfim, são vários aí, o pessoal que tá daí do SDM me conhece o grupo, o network, é o transbordo, enfim, mulheres que inspiram, a gente tem vários grupos para isso. Quando eu comecei a me contactar, já antes desse SDM, com outras pessoas, comecei a ver, falei, nossa, a internet, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer, continuar transbordando, fazendo, ajudando, mesmo à distância, e é fato. Foi quando veio a tal da corona, né? O coronavírus, né? Que foi que as pessoas viram que tinha que ser pro digital. Eu falei, Senhor, eu não posso estar em presente, mas mesmo daqui, eu tô tão longe, mas eu consigo, continuo. E olha, graças eu dou a isso, porque continuo recebendo testemunhos de pessoas que, não é, lógico, eles não escrevem, a gente não pode, né? A gente deixa você, tem que ter a sua privacidade. A gente recebe depois, meu message, porque eu sou ainda do que a gente usa muito o message, me manda um message pro meu Face e tal, eu leio, a gente retorna a ligação, me ligam e a gente conversa. Porque é isso que a gente precisa. Então, para ter esse amor todo, esse amor pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pelo seu amado, você pode começar já a orar por ele. Se você está sozinha, se você é solteira, pode começar a orar, pedir para ele. E ele vai te ouvir. Deus vai te dar na hora certa, no momento certo. Mas você tem que desejar. Muitas falam, mas eu quero. Mas querer e desejar é uma diferença enorme. Porque quando a gente deseja, a nossa alma, o nosso espírito, ele está sempre formulando isso aqui, ó, no pensamento. E o único que lê o pensamento é Deus. O único. Nem o diabo, o inimigo dele, consegue ler o teu pensamento. Então, mesmo que você só quer, mas não deseja, você tem que desejar de uma forma tão forte que isso fica no teu pensamento sempre. Você está fazendo outras coisas. Ó, tô dando uns insights aqui. Você está fazendo outra coisa, outro trabalho, outras atividades, mas aquele pensamento daquilo que você deseja, ele tá ali, ó, fluente, fervoroso, sabe? Muito aceso. E olha, na hora certa, quando você começa a querer desviar dele, mas Deus falou não, é dela.
pensamento, ela tá pronta. Ela nutriu, ela plantou, ela nutriu, ela esperou, cresceu, a semente, bum, eu vou te dar. Em outra live, quando ele sair de Cantares, eu tô dando aos pouquinhos de testemunhos curtos, meu. Eu vou dar o testemunho de vocês, pra vocês, meu, de como que eu casei e o porquê que eu casei só agora. É muito bom. Eu estou muito feliz, viu, Hannah? Minha amada aí do Brasil, que eu conheço ela pessoalmente. As outras são todas amigas na internet, eu amo todas vocês. Então, esse foi o livro de Cantares de hoje. O capítulo 7. Justamente quando ela chama ele, as mandrágoras, né? Olha aqui, no 12, levantemo-nos de manhã, vamos às vinhas, e se brotarem as vides, e se estão abertas, se florescerem as romãs, até lá, até ali, eu te darei meus amores. Lá convidando ele a fazer amor, olha, no meio das romãs, num jardim. Ah, gente, olha só como tem amor, né? Muito romance aqui. Isso você romantiza, eu não tô incentivando ninguém a fazer amor no jardim da praça, não. Agora, se você tiver um jardim no fundo da sua casa, que for só seu, não tiver ninguém, é outra história. Eu sou assim, a gente é na fé, não quer dizer que ser cristão, você tem que ser uma pessoa que só fica sim senhor, sim senhora. Se fosse assim, acho que Jesus nunca tinha me conquistado. Ele soube justamente mandar as pessoas certas, da maneira certa, de como me trazer até ele. Não precisa ser aquela pessoa que, tem que ficar com aquela, com aquela vergonha de falar certas coisas. Não, nós somos livres. Jesus veio para nos dar liberdade, desde que ele rasgou o véu. É simplesmente você ser, é claro, comedido no que vai falar. Uma mulher sabe, uma pessoa sabe, um homem sabe, ele é comedido no que fala. Então, isso tem que ter. Mas isso é natural, é do ser humano. Aí, as mandrágoras, eu quero explicar o que são mandrágoras aqui para vocês, exalam sua fragrância. E as nossas portas a toda sorte de doces frutas. Aqui, quando ela fala toda sorte de doces frutas, por quê? Ela estava... Como ela estava exalando a fragrância das mandrágoras, era uma fruta, uma planta, que seria como fosse uma planta exótica, que era usada no passado. Eles diziam que era... que acelerava a fertilidade feminina, né? Então, quando toca nesse assunto aqui, aí ela fala isso, que essa fragrância está exalando e que dá toda sorte de doces frutas, novos e velhos para ti, ó amado, que poderá vir coisa nova, ou que ela já tinha preparado para ele, ou coisas novas poderiam surgir a partir dali, porque ela estava totalmente já inebriada, embriagada de amor e cheia de amor para dar. Que bom, né? Voltando ao contexto na parte sexualidade entre o casal. E na espiritual eu deixei vários pontos para vocês, que vocês podem confirmar, conferir em Gênesis 2, 24, Hebreus capítulo 13, versículo 4, Coríntios 7, 3, vocês também têm lá uma passagem em Coríntios 7, 3, que você não é dona do seu corpo, nem o amado do seu, lembra dessa parte? Vocês podem estar vendo aí também para confirmar o que eu já disse. Isso é muito bom, é excelente. Mandrágoras, plantas usadas naquela época nas feitiçarias antigas da Idade Média. Então, que elas provocavam o amor, né? Era o que chamava, que provocavam o amor. Eram chamadas de pomo de amor. Então, vamos agradar nosso noivo. Os nossos noivos. O primeiro, que é o Senhor Jesus, e aquele que vive do seu lado também. Então, vamos agradá-los. Ele tem saudade de você, ele tem saudade de todas vocês, pode ter certeza disso. Se você estava longe, estava afastada, ele sente saudade de você. Pode ter certeza disso. Então, começa de novo, volta com todo amor para ele, para as pessoas, porque o que ele quer é que nós simplesmente falemos da mensagem dele. Seja o que você mais se sentir familiarizada ou for mais confortável para você no início falar, fale. Com o tempo você vai adquirindo essa, como eu falo, destreza, essa facilidade, essa comunicação de poder falar de qualquer capítulo que for que surgir na tua mão. E o que você não sabe, o que a gente não sabe, o que a gente faz?
busca, a gente estuda. E aí a gente transborda. Uma boa tarde a todas vocês. Vamos agora para o meu outro compromisso, que será com mulheres. E vai ter muita coisa boa lá. Eu já tenho essa certeza aqui que vai dar muito fruto depois. Sejam muito amadas, se sintam amadas por Deus, pelos amados de vocês, porque eu falo, Senhor Jesus, meu Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor derrame sobre a vida de cada uma delas que estão aqui, as que não estão, as que vão ver depois, os que vão ver depois, não importa se é eles ou elas, que eles tenham a mesma unção de amor que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu me sinto amada por ti e pelo meu companheiro, pelo meu amado. Amém, meninas? Fiquem bem, fiquem em paz. Eu amo vocês. Até o próximo. Amanhã vamos fechar com a nossa chave de ouro. Tchau. Fiquem com Deus e façam um excepcional sábado também, vocês aí. Que eu vou fazer o meu também. Primeiro vou fazer esse encontro feminino. Depois volto para casa. O maridão vai me buscar. Tchau.